Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo que eu não aparecia por aqui, né? É verdade, acho que desde 2016 oficialmente, que eu não dava as caras por aqui. Então assim, vamos acabar com os mitos de que eu tinha morrido, de que eu tinha fugido do país, de que eu tinha ganho na Mega Sena e desaparecido. Eu tô viva, continuo pobre, continuo morando aqui no Rio de Janeiro, como a maioria já sabe. A minha vida não mudou nesse sentido, não mudou praticamente nada. Mudou muitas outras coisas, mudaram, né? Aconteceram muitas outras coisas e por isso que eu me afastei um pouco. Mas eu tava com saudade de aparecer por aqui e de falar com vocês. Vocês devem estar vendo que eu tô um pouquinho mais velha, né? Porque faz um tempo, né? Enfim, mas eu tô aqui, eu queria falar algumas coisas com vocês, contar as novidades, tentar falar sobre algumas coisas que aconteceram, que eu andei observando ultimamente em algumas pessoas, e tentar ajudar algumas outras. Eu sei que eu não sou profissional de nada relativo à medicina, nem eu sei que eu não sou nenhum tipo de profissional capacitado para ajudar ou orientar alguém, mas a gente, às vezes, um comentário, um toque, a gente acaba ajudando. Então, hoje, em especial, além das boas-vindas, né, de vamos voltar e vamos voltar a se falar e se ver, eu queria falar sobre algumas coisas sobre mim, que talvez alguns não saibam, porque eu ficava fazendo alguns vídeos de beleza, maternidade e tal, mas eu não entrava em detalhes da minha vida particular para vocês. E não é porque eu tinha problema em falar sobre isso, não, é porque eu achava que não era relevante na época, mas eu acho que hoje é importante a gente falar. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje com vocês é sobre uma questão de um filho meu que eu tenho, que ele é diagnosticado como Asperger, que é um tipo de autismo mais leve, né, considerado assim. E eu percebi que pouquíssima gente sabe disso. Inclusive, alguns colegas meus, quando eu falo, as pessoas ficam assim, sério? Mas ele parece normal. Então, gente, vamos começar a falar sobre isso. É normal, tá? A gente tem que começar a se acostumar a dizer e considerar que as pessoas todas são normais, porque é normal ser diferente, é normal você ter uma característica diferente, seja ela intelectual, seja ela física. A gente tem que aprender a se adaptar com isso. Não é possível que em pleno século XXI a gente ainda não está se adaptando a isso, a considerar todos normais, porque é normal. A gente tem visto canais no Instagram de pessoas com algum tipo de deficiência que tem se destacado, seja física, seja intelectual. Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. A gente tem visto um avanço muito grande, mas a gente ainda vê muita gente segurando essa parte, principalmente quando é dentro da sua própria casa, né? Quando a gente quer falar de alguém, a gente fala, é normal, é legal, mas quando acontece dentro da nossa casa, a maioria não gosta de falar. E eu nunca tive problema em falar, porque eu realmente não tinha me ligado em falar isso pra vocês. Então eu vou contar um pouquinho e aos poucos a gente vai falando sobre isso nos vídeos posteriores para não ficar muito comprido aqui, tá? Quando eu tive o Pedro, ele aparentemente não tinha nada de diferente nele. Eu não tinha experiência com criança, então eu não soube identificar no começo algumas coisas que outras pessoas que já tiveram filhos, né, minha mãe, a minha sogra, chegavam a comentar comigo, eu não me ligava, eu achava normal. E não era, né, natural, né, comum. Ele era um bebê já pequenininho, 1 mês, 2 meses, muito observador. Ele quase não... Ele olhava muito os nossos olhos e na nossa boca quando a gente falava. Eu achava isso interessante, mas eu achava normal, porque eu não tinha tido outro filho, eu não sabia como era. Mas era diferente. Minha mãe falava, esse menino tem alguma coisa diferente nele. E até aí tudo bem, bebê, a gente não tem como, né, fazer um diagnóstico. Os exames dele de rotina eram todos normais, tudo certinho e tal. E tudo bem. Só que aí o Pedro fez 1 aninho, fez 2, e ele não falava.
ele sabia os nomes das coisas, né? Se eu mostrasse pra ele isso aqui, ele ia falar, batom, mostrava o carrinho, papá, gato, né? Eu tinha gatinho, sempre tive gato em casa, então se você mostrasse, falasse, o que é isso? O que é isso? Ele respondia. Mas ele nunca chegou e falou, mamãe, olha isso, aqui, coisas normais que uma criança da cidade já fala. E eu vejo criança dessa idade que fala mesmo, que parece artista de cinema, faz aquele textão, conta, relata tudo, chega da casa da avó, conta o que comeu, o que bebeu, quem tava lá, quem não tava, X9 total, né? Mas aí tem crianças que são mais rápidas nesse processo de fala e outras que são mais lentas, e eu achei que ele fosse das mais lentas. Tinha perguntado na pediatra e ela disse que estava tudo bem, e a gente foi passando assim. Só que chegou um momento que foi bem uma surpresa pra gente, porque além dele não ter esse diálogo, que já estava um pouco estranho, ele começou a escrever, além de jogar muito bem qualquer jogo de computador com 2 anos e meio. Ele jogava Super Mario no computador. E isso pra mim era normal, porque eu via ele fazendo, aprendendo desde o começo, eu achava que por ver a gente jogar e tal, ele aprendeu. Só que aí ele começou a escrever, ele entrava no meu Facebook e quando alguém mandava uma mensagem, ele copiava a mensagem embaixo. As pessoas ficavam perguntando se eu estava brincando com elas, né? Falava, não, é o Pedro. E nessa de copiar a mensagem que a pessoa me escrevia, ele começou a escrever e a ler, sozinho, sem ninguém ensinar. Então, a gente começou a achar muito diferente isso. E aí, o que a gente fez? Bom, ele é realmente diferente das outras crianças, né? Então, a gente levou ele no neuro, onde foi diagnosticado a síndrome de Asperger, ou Asperger, como alguns falam. E isso foi um divisor de águas pra gente, porque a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, você pode ajudar de uma forma melhor. Se você não faz o diagnóstico, se você deixa pra lá, se você tem vergonha de falar, você não está prejudicando só você, está prejudicando todo mundo, a família inteira. Seu filho, principalmente, que é quem precisa ter esse suporte. Então, dali, a gente começou a ter uma ajuda com um psicólogo, fonoaudióloga, que foi o que ajudou bastante nesse desenvolvimento dele até hoje. E eu queria dizer para vocês, mais pra frente eu vou entrar em detalhes do que aconteceu na escolinha, de como é que foi, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa que é muito importante. A gente não pode ter vergonha de mostrar nosso filho pro mundo, não, porque a gente não cria filho pra gente. A gente não cria o filho para ele ficar dentro de casa o tempo inteiro, para ele ficar numa redoma de vidro. A gente cria o filho pro mundo, já dizia a nossa avó. Então, se você tem um filho que tem alguma necessidade especial e você deixa ele trancado da vida, dos outros, não vou deixar ele brincar com aquelas crianças porque as crianças podem maltratar ele porque ele é diferente. Eu não vou deixar ele ir na casa do fulano, não, porque ele pode ser maltratado porque ele é diferente. Eu não quero que ele vá naquela escola porque aquela escola ele vai ser tratado diferente. Todo mundo precisa do convívio de outras pessoas, a gente precisa dessa interação, a gente precisa conviver com outras pessoas para o aprendizado, para a evolução. Ele melhorou infinitamente depois que ele começou a ir para a escola, depois que ele começou a fazer esses auxílios, essa ajuda, principalmente da parte da fono, ajudou demais a ele se desenvolver, conversar, a ele falar. Então, fica a dica para você que está se sentindo com medo, com vergonha, medo do que vão dizer, do que vão pensar, de como vão te olhar. Ele fazia uns barulhos, aí ele começou, né, por volta dos 3 anos, ele começou a fazer uns barulhos e uns gestos que eu percebia que o pai às vezes ficava com vergonha dele. Ficava, não com vergonha, mas ficava um pouco constrangido, vamos dizer assim, porque todo mundo olhava, né? E pra mim era normal e eu não ligava não, deixava ele bem à vontade. E ele fazia mesmo os trejeitos dele lá na rua, ainda faz hoje quando ele tá distraído, ainda de vez em quando anda na ponta do pé, faz umas coisas assim que são os trejeitos bem característicos. E você não tem que ter vergonha disso não, deixa ele lá, deixa ele pro mundo do jeito que ele é,
porque isso vai fazer um bem demais para ele. Às vezes ele tá fazendo isso, eu repito como que estivesse mexendo com ele, né? E aí ele começa a rir, e aí ele para. Então, assim, você tem que levar na esportiva e tem que conversar com outras pessoas. É muito importante você conversar com outras pessoas sobre isso. Principalmente pessoas que já passaram ou que passam por isso também. Por isso que é legal, às vezes, você entrar num grupo do Instagram, num grupo do Facebook, que seja sobre esse tema, que seja sobre essa condição especial, para você ter outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você vai ver que é muito mais fácil, que vai ser muito mais leve essa caminhada, tá bom? Fica a dica aí, eu vou botar aqui para vocês um link aqui embaixo de uma comunidade no Facebook que eu acho muito legal pra gente participar e conversar sobre o assunto. E é isso. Mais pra frente a gente vai continuar falando desse tema e de outros também, porque tem muita novidade pra contar pra vocês. Afinal, são aí praticamente 4 anos sem dar as caras, 5 anos sem dar as caras pra vocês, e a gente vai ter muito assunto pra frente, tá bom? Um beijo e até a próxima.